Paz do Senhor para todos os irmãos que estão videologados no canal da Rádio Restauração Online. Também sintonizados na Rádio Esperança de Porto Alegre, AM 1390. Está chegando até você mais uma edição do programa Restauração. Programa este que é produzido pela Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. E hoje é um dia muito especial, um programa muito especial, porque nesta data, 14 de abril, nós estamos oficialmente comemorando o aniversário da igreja. São 21 anos de bênção, 21 anos de vitória, e eu quero dar parabéns para você que faz parte dessa história, que é membro dessa igreja, você que tem sido um instrumento de Deus para a edificação do reino do Senhor, e certamente você deve glorificar a Deus por tudo que Deus tem feito em nosso meio. Nós queremos cumprimentar a nossa mesa diretora, pastor presidente, pastor Humberto, toda a mesa diretora, né, pelo aniversário da igreja, por esses homens que têm dedicado as suas vidas, né, para preservar, né, aquilo que desde o início, lá em 2004, Deus revelou, né, os fundamentos da igreja, né, e até hoje tem se mantido, graças a Deus. Muito bem. Então, queremos dizer também que os trabalhos técnicos hoje aqui no estúdio da igreja é da irmã Tainê, o nosso diretor de comunicação e relações institucionais é o pastor Rodinaldo Goulart, nosso presidente, o pastor Humberto Schmidt, e o endereço da nossa igreja, Avenida Farrapos, número 312. Queremos aproveitar essa oportunidade e convidar a todos para amanhã, terça-feira, dia 15, um grande culto de ações de graças. Não sei se tem um banner aí, Matainê. Culto de ações de graças pelo aniversário da igreja, que é hoje, dia 14. Mas como hoje nós não temos culto oficialmente aqui na nossa sede, amanhã, no culto de doutrina, então, será comemorado e dedicado, né, um culto de ações de graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Você, quem sabe, que recebeu um milagre na tua vida ao longo desses anos no Ministério de Restauração, você que se batizou nessa igreja, você que, quem sabe, recebeu uma cura, né? Você, quem sabe, teve uma vitória que Deus te deu através do Ministério de Restauração, né? Quem sabe estava afastado, mas Deus te propiciou, te oportunizou, né? E te deu vitória a partir dali, né? Então, é motivo de nós rendermos graças a Deus. E por isso nós queremos convidá-lo a estar conosco amanhã, numa grande festa. Ah, mas é aniversário, vai ter festa, vai ter bolo, vai ter refrigerante. Não, não vai ter nada disso. Vai ter uma festa espiritual. Nós estaremos orando, estamos em campanha de oração em favor do nosso congresso geral, que é no próximo final de semana, hein? É agora, sábado e domingo. Então, né, é uma festa espiritual. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Olha aí que maravilha, você que está pelo YouTube. 14 de abril de 2025, feliz aniversário, Ministério Restauração. Uma história escrita com fé, dedicação e muitos milagres. Neste dia especial, glorificamos a Deus pela vida de cada um que fez parte dessa história escrita pelo Espírito Santo ao longo destes 21 anos. Somos frutos da misericórdia e graça de Deus. A Ele toda a glória. Olha aí, para você que está aí num país de língua hispana, espanhol, né? Está aí também um banner em espanhol e agora em inglês. Então, para você que está participando conosco, é uma alegria saber que você está aí conosco. Deus abençoe a todos. E nós hoje teremos uma programação especial aqui, né? Uma programação especial com participação especial. Fique ligadinho conosco. Hoje é um programa especial. Você provavelmente nunca ouviu o que vai ouvir hoje, tá? Então, não quero despertar a curiosidade de ninguém, mas eu quero te convidar a se alegrar conosco hoje,
aqui no programa Restauração. Na segunda-feira, normalmente é o pastor César Cunha que apresenta a programação, mas o pastor César está licenciado porque ele está numa missão muito nobre. Ele está cuidando da sua mãezinha, né, que é idosa, e necessita da atenção dele, então ele está atendendo a sua mãe, e em razão disso ele pediu para o nosso diretor aí uma licença, então ele vai estar nesse período aí, cuidando da sua mãezinha. Deus abençoe o pastor César Cunha, nosso amigo, nosso irmão, que está sempre aqui nas segundas-feiras, né, trazendo a programação do programa Restauração. Louvamos a Deus, então, pela vida de cada um, né, dos irmãos que cooperam conosco nessa programação. Já temos aqui muitas participações no programa de hoje, né? Então, aqui temos a irmã Angelina, lá de Caxias do Sul. Deus abençoe, irmã Angelina. A irmã Alan, lá da praia. A irmã Elisiane, aqui de Porto Alegre. Também aqui no chat do YouTube. Quem é que está conosco aqui? Vamos ver. Presbítero José Dani, Deus abençoe. Irmão presbítero Sérgio Escola. A irmã Daliane Massorana, lá de Palhoça, Santa Catarina. A doutora Daliane, Deus abençoe. Evangelista Ariviana, ali da Barra do Ribeiro. Deus abençoe, pastor Ari, com a sua esposa, Diaconisa Clair. Irmão Ezequias, lá de Cascavel, área oeste do Paraná. Deus abençoe. Também o irmão Valmir Soares, São João Batista. Beatriz Espíndola, dizendo que também está de aniversário. Glória a Deus, Deus abençoe. Parabéns, irmã Beatriz. A irmã, sim, né? A irmã deve nos convidar para comer uma torta aí, né? Irmã Tainé, o que tu acha? A irmã Beatriz está de aniversário, pode nos convidar para comer uma torta. Um chazinho, né? Tudo light. Claudemiro Rodrigues, Deus abençoe. Sandra Romero, Márcia Machado, Zilá Rodrigues, Ocana de Quaraí. Participe, irmão. Você que está pelo YouTube, deixe o seu like. Não deixe de compartilhar essa programação, porque essa é uma programação especial. Você estará nos ajudando, né, a divulgar essa programação. Deus vai te abençoar grandemente. Também queremos te convidar, você que não é inscrito no canal da nossa igreja, ou no canal da Rádio Restauração Online, onde a maioria dos programas são transmitidos pela Rádio Restauração Online, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe as programações, você estará contribuindo com o reino de Deus. Também queremos informar que no próximo final de semana, já falei, né, mas agora de uma forma mais clara, nós vamos ter o nosso Congresso Geral. Cadê o banner, irmã Tainê? O nosso Congresso Geral vai ser sábado e domingo, 19 e 20 de abril, no Vale da Oração, ali em Viamão, Rua Vitorino José Goulart, 1757. Irmão Jorge, eu não tenho como ir, não tenho carro, como é que faço para ir? Bom, você que congrega na sede internacional, a nossa igreja vai disponibilizar um ônibus que vai sair aqui da sede no sábado pela manhã. E eu creio que no domingo também pela manhã, né? Então, depende do número de inscrições. Você pode dar o seu nome e você vai, então, ir de ônibus, né, daqui até o Vale da Oração. E no final do culto, o ônibus traz de novo aqui para a sede. Qual é o valor? R$5. Aliás, R$10, né? Ida e volta. 5 para ir, 5 para voltar. Então, R$10 o valor. Você procure o seu pastor aqui, a secretaria da igreja, dê o seu nome. Por quê? Porque um ônibus não cabe muita gente, né? Então, as pessoas estão se organizando para ir nos carros de carona, enfim, né? Ah, eu posso ir de Uber? Pode ir de Uber. O problema é voltar de Uber. Porque quando você chamar, dificilmente o Uber vai chegar lá, porque às vezes ali é um lugar mais distante, né, meio ermo ali. Então, às vezes o motorista não quer ir. Você vai ficar esperando bastante um Uber, né, e pode até ter uma tarifa dinâmica.
A irmã Tainê colocou na tela aí a programação. No sábado começa a que hora? 9 da manhã. 9 da manhã já começam os trabalhos, até às 17 horas, quando será servida, então, a refeição. Você é nosso convidado para estar ali. Não se preocupe com comida, lá vai ter alimentação a um valor muito, nem dá para dizer, nem que capaz de nós sermos multados aí pela concorrência. Acho que vai ser R$3, né? Você vai almoçar e ainda vai tomar uma água mineral ali, então vai ser uma coisa muito barata, né? E vai ter também as bancas, né, ali na praça de alimentação. Você que quer fazer um lanche diferenciado também vai ter essa oportunidade. 18h30 começa o grande culto, né, do sábado, com a participação do Coral da União Feminina. No domingo, dia 20, então, 9 da manhã começam novamente os estudos, até 12h30. E aí tem um intervalo. 1 da tarde começa o culto infantil. 2 da tarde já começam os estudos de novo, com o culto à tarde. A formatura da 14ª turma da Escola de Missões, que foi intensiva, né? Ali no sítio de Bom Retiro do Sul. E a participação do Coral da Juventude. À noite, a partir das 18 horas, então, o culto de ações de graças também, pelo 21º aniversário da igreja, com participação do grande coral. O que é o grande coral? Aí envolve União Feminina, Juventude, o coral das crianças, dos cavalheiros, e vai ser uma benção. Muito bem. A irmã Tainê também pode colocar aí, por favor. A irmã Beatriz esclareceu aqui, ó, que é aniversário por fazer parte da igreja. Tá bom, Deus abençoe, irmã. Entendi. Eu também, né? Somos membros fundadores, pela misericórdia de Deus. Estamos aqui. Agora em julho, né? Vai fazer 30 anos que nós congregamos aqui com o pastor Humberto, com os irmãos, com a nossa liderança. E uma coisa que eu sempre falo, né? A mensagem sempre foi a mesma, irmão. A mensagem cristocêntrica, a mensagem bíblica, e com a pregação da sã doutrina da palavra de Deus. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida da nossa liderança, por tudo que tem sido ensinado através da Escritura Sagrada. Então, há 30 anos atrás, eu comecei a congregar ali, e quando houve aquela pressão, assim, já não poderia mais ser pregar aquela palavra, né, de santificação, então Deus abriu essa porta chamada Ministério Restauração, onde a palavra é pregada com liberdade, a palavra na sua totalidade, sem restrição alguma, né? Então, se você, quem sabe, está aí sendo oprimido, né, pela sua liderança, então, porque a gente sabe como é que está a situação, né? Nós temos uma porta de escape. Como ofereceu para nós, né, pode oferecer para você também. Venha para cá, venha para o Ministério de Restauração, quero te convidar. Ah, mas o irmão está pregando placa. Claro que não, claro que não. Placa não salva ninguém. Se bobear, pode até mudar o rumo da pessoa, né? Se uma placa cai na cabeça de um aí e a pessoa não está bem com Deus, é capaz até de tomar outro rumo. Então, placa não salva ninguém. Mas vem para cá. Aqui você vai ter a oportunidade de ter uma vida de oração, de jejum, de estudo da palavra, né? A nossa igreja, por misericórdia, tem essas oportunidades, né? Aqui a nossa sede, por exemplo, fica aberta 24 horas. Você quer orar? Tem o cenáculo aqui, que você pode vir qualquer hora do dia ou da noite para orar. Tem culto de oração de tarde, tem cultos à tarde, tem culto à noite, tem culto em inglês, tem culto em espanhol, tem vigília. Não sei se a Tainê estava na vigília no sábado passado, a vigília da União Feminina foi uma glória de Deus. Eu acompanhei pelo YouTube, foi transmitida, a igreja lotada, e uma glória de Deus, né? A gente sentindo a presença de Deus, mesmo à distância. E isso tudo que nós estamos falando aqui, eu estou com meu coração alegre, eu quero que você também sinta essa alegria. Venha para cá, venha para cá. Avenida Farrapos, 312, amanhã um grande culto de
ensinamento e um culto de ações de graças pelo aniversário da igreja. Aqui no chat o pastor Luiz César e a irmã Márcia na escuta, acho que é ele, né? É ele, né? Elaine Ribeiro, de Novo Hamburgo, Maria Aparecida, Antônio Cardoso, Clair Brito, Franciele Schmidt, lá de Cascavel, área oeste do Paraná, se Deus quiser. Vou ter a oportunidade de hospedar esses irmãos lá de Cascavel ali em casa, estarão vindo para o congresso. Então, venha estar conosco, irmão. Venha, vai ser uma grande festa, vai ser lindo o que Deus vai fazer. Também temos aqui a irmã Tayane Leão, Araguaíba, e a irmã Daniela Wolff, que é minha querida esposa, acabou de entrar. Deus abençoe os irmãos. Irmã Tayane, põe aí para nós aí, por favor, a chamada da Ramo da Videira. A Ramo da Videira também, irmãos, ela veio depois, né? Mas veio assim, é um braço, né, da nossa igreja que tem abençoado muitas vidas. E o lema da Ramo da Videira é: o nosso objetivo é abençoar a sua vida. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira. Nosso objetivo é abençoar a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos aí então, vamos ouvir esse flash, né, da chamada do nosso Congresso Geral para o próximo final de semana. Se você não se organizou ainda, te organiza. Ah, irmão, eu estou cansado, eu vou aproveitar o feriado para descansar. Irmão, segunda-feira é feriado, descansa na segunda. Vamos ouvir. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para vos convidar para o Congresso Geral de nossa igreja, por ocasião do 21º aniversário da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, dias 19 e 20 de abril, no Vale da Oração. Você não pode faltar, porque você faz parte desta história. Deus lhe abençoe. Até lá! Muito bem. Está aí no convite do nosso presidente, pastor Humberto, que está convidando para estar conosco, né, nesse final de semana, 20 anos. Também tem uns flash aí, irmã. Vamos ver esses flash aí. Essa chamada aí.
21 anos. Que maravilha. Olhando esses flash aí, né? Você que está pela Rádio Esperança, quem sabe, não pôde, certamente não pôde ver, mas ouviu, né? Mas foi disponibilizado aqui no YouTube, no canal, flashes da história do Ministério de Restauração. Então, quem sabe você está conosco desde o início. Começamos ali no antigo cinema Carlos Gomes. E para quem esteve lá, assim, né, quando foi alugado aquilo ali, era um lugar, era um cinema que transmitia pornografia, era algo terrível. Então foi feito um mutirão para reformar aquilo ali, os banheiros, assim, aquele cheiro insuportável. Mas os irmãos, com alegria, participaram da reforma daquele cinema e muitas coisas Deus fez ali. Foi algo realmente que marcou, né, a vida de muitos. Então, nós nos alegramos vendo esse flash aí, e aí depois ficamos anos ali, depois compramos esse complexo aqui na Voluntários e Farrapos, que começa na Farrapos e vai até a Voluntários da Pátria. Foi feita uma passeata lá da Vigário até aqui, parou o centro da cidade, aqui os irmãos vindo, cantando e orando, e foi algo tremendo, né? Então, os momentos que passaram, a tendência da pessoa, do ser humano, é esquecer, né? Até uma bênção que a gente recebe, a gente esquece. Por isso que a Bíblia nos adverte, né? Que nós devemos louvar a Deus e não esquecer de nenhum dos benefícios, nenhum. Então, às vezes, a pessoa esquece. E quando a gente vê essas imagens, como foi passado aqui, esse flash, a gente se alegra, né? Ao longo dessa história toda. História é uma história de vitórias, né? Teve momentos difíceis, teve. Nós vemos, quando viemos para cá, daqui a pouco veio uma decisão judicial proibindo os cultos com som aqui na sede. Imagina um salão amplo daquele ali, fazer culto sem som, não tem como. E aí Deus usou os irmãos de uma forma extraordinária, o pastor Humberto, foi revertida aquela decisão. Mas, se contar em detalhes, assim, né, a gente vê a mão de Deus agindo. E aí a igreja foi crescendo e crescendo e crescendo, e no começo, cada semana a igreja sendo aberta, irmãos se agregando, obreiros, né? E é uma história linda que Deus fez. E depois tivemos aqui a pandemia, também com restrição de público nas igrejas, nos cultos. E aí Deus deu uma estratégia para o nosso presidente. Começamos a fazer culto no sistema de drive-in ali no Vale da Oração. Olha, são tantas bênçãos que Deus nos deu. E nós queremos, então, cumprimentar o nosso convidado de hoje com a paz do Senhor. Está sem som, Matainê. Só um pouquinho, que a Matainê vai resolver ali. É lá? Dá para arrumar um som aí, irmão Facundo? Olha aí, você que está pela Rádio Esperança, não está assistindo, não está vendo. Deu agora? Deu, agora deu. Pastor Humberto Schmidt, nosso presidente, alegria receber o senhor no programa Restauração. Nós estamos aqui na beira do Lago Guaíba. Viemos aqui fazer um vídeo para o nosso trabalho, um convite. Tá bonita essa vista. Então, e já estamos aqui conversando com os irmãos. Tá bonita essa vista aí, hein? Pastor Humberto, hoje é um dia especial, né? Porque nessa data, 21 anos atrás, aquele momento de tensão, de incerteza, vamos dizer assim, mas com uma grande expectativa da parte de Deus. E nesses 21 anos que se passaram, eu quero dar plena liberdade para o senhor falar alguma coisa aí para quem está nos ouvindo nessa data, de 14 de abril.
Eu estava conversando com Deus hoje, às 3 da manhã, na nossa oração pelo Telegram, e eu falava com Jesus a respeito disso, que nós, 21 anos atrás, tínhamos somente a fé no que haveria de vir. Nós só estávamos olhando para o futuro. Então, a nossa situação era bem mais difícil do que hoje, porque hoje nós continuamos olhando para frente, mas a gente consegue olhar para trás também. A gente consegue ver o que Deus já fez neste projeto chamado Ministério Restauração. Mas naqueles dias, irmão Jorge, era só olhando para frente. Era só por fé. Então, hoje, a gente pode fazer já como o povo de Israel podia fazer quando estava na Terra Prometida. Eles podiam olhar para trás e dizer, olha, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus mandou maná no deserto, Deus mandou carne no meio do deserto, Deus nos deu vitória sobre muitas nações inimigas, Deus abriu o Rio Jordão, olha quanta coisa Deus fez. Era mais fácil para o povo de Israel, depois de estar na Terra Prometida, do que para o povo de Israel quando estava saindo do Egito. E hoje, portanto, é mais fácil para os que estão hoje. No entanto, o povo de Israel, que já tinha entrado na Terra Prometida, diz a Bíblia Sagrada que ele parou de buscar estes milagres. E o que aconteceu com este povo? Este povo se corrompeu. Então, nós temos que mostrar os milagres, nós temos que falar a respeito do passado, mas temos que estar sempre olhando para o futuro, pedindo a Deus que Ele faça mais coisas, que Ele faça mais milagres, que as pessoas continuem pedindo a Deus que Ele faça coisas maiores ainda. Deus, Ele é um Deus que faz uma obra progressiva. A palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, a nossa visão tem que ser sempre uma visão de aperfeiçoamento, sempre uma visão olhando para frente, olhando para o futuro, nunca nos contentando, nunca achando que o passado deve ser o modelo. Não, o passado deve ser apenas um incentivo, mas o nosso modelo é aquilo que está na frente, é Jesus, é aquele que sempre pode fazer mais do que o passado. Então, o saudosismo, dizer, que bom que Deus operasse, como operou, não, isso está errado. Nós sempre temos que pensar que Deus vai operar mais do que operou no passado. Deus vai fazer coisas maiores. Quando conquistamos a Terra Prometida, então agora temos que conquistar Jerusalém. Quando conquistamos Jerusalém, agora então temos que fazer as muralhas. Quando fazemos as muralhas, temos que pensar no templo. Quando fizermos o templo, temos que pensar no avanço das fronteiras. Então, essa deve ser a visão nossa, essa deve ser a visão da nossa geração e da geração que está vindo depois de nós, irmão Jorge Wolff. Nós temos que, sim, sempre mostrar o que Deus já fez, mas sempre também apontando que Deus quer fazer coisas ainda maiores. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Pastor Humberto, eu estava ouvindo o senhor atentamente e ao mesmo tempo lembrando, né? A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, né? O ouvido não ouviu e não subiu ao coração, são as coisas que Deus preparou. É claro que exatamente. O senhor, é claro que o senhor nunca... 2:9, nós temos este texto áureo da revelação de Deus. É claro que o senhor nunca imaginou que o ministério chegaria aonde chegou, mas certamente, vendo tudo que Deus já fez, e agora, quando o senhor voltou da sua viagem, o senhor falou que Deus está fazendo na Europa, na Itália, em Portugal, enfim, a igreja está vivendo um momento assim onde a profecia lá do início está se cumprindo, que os ramos iriam longe, mas nós nunca imaginaríamos que ia ser tão longe, né? E eu acho que Deus vai fazer muito mais. Então, a sua palavra aí para os irmãos que estão participando. Hoje é um dia especial, a gente não
não me apego a datas, assim, né? Mas às vezes é bom a gente mencionar e lembrar do que Deus já fez, e aquilo que Deus ainda vai fazer será muito maior, eu creio assim. Irmão Jorge Wolff, quantos minutos eu tenho? O senhor tem 25 minutos. Muito bem. Então, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Quando começamos o ministério, na minha visão humana, eu estaria contente. Eu me lembro que a minha meta mental eram 40 igrejas. Porque eu pensava assim, porque eu nunca pensei em ser presidente. Eu nunca quis ser presidente. Meu negócio era pregar em cruzadas, isso que eu pensava. Eu fico horrorizado com pessoas que querem fundar uma igreja para ser presidente. É a síndrome de Lúcifer mesmo, né? Eu não queria ser presidente, tanto é que quando nós começamos o Ministério da Restauração, eu pedi adesão a outros ministérios. Eu pedi adesão a convenção lá de São Paulo, depois também a convenção de Mato Grosso. Eu não queria ser presidente. A minha ideia era a gente ter aí umas 40 igrejas, e essas 40 igrejas patrocinarem a obra missionária, cruzadas evangelísticas. O meu foco sempre foi ganhar almas. Eu queria almas. E eu queria estar sujeito a um outro presidente. Mas Deus fechou as portas, né? Deus fechou as portas porque o plano que Deus tinha era muito maior do que o que eu tinha. A minha ideia de alcançar as nações era com cruzadas evangelísticas, era sustentando missionários de outros ministérios pela Heróis da Fé. Então, o meu pensamento era diferente do pensamento de Deus. Agora, hoje, a gente analisando, né, eu vejo que a minha vontade de não querer ser presidente estava limitando aquilo que Deus queria, porque realmente a visão que Deus havia dado era essa: tu vais plantar, tu vais regar, e os galhos vão ir longe. Então, claramente, o que Deus estava falando era de uma denominação, era de um ministério, né? E eu lembro quando estava nos Estados Unidos, em 2003, onde eu ia, Deus levantava profetas, inclusive no Japão. Deus sempre dizia a mesma coisa: tu vais ser pastor de pastores. Então, o meu sonho era ser um evangelista, mas Deus queria outra coisa. Deus queria me estabelecer como pastor de pastores. E é o que aconteceu. E hoje, passados 21 anos, eu vejo que essa palavra realmente é verdadeira. Aquilo que não subiu ao nosso coração são as coisas que Deus tem para nossas vidas. Pastor, o senhor falou aí das profecias, né? E eu lembro de uma profecia que eu estava presente até quando o senhor recebeu, lá no antigo templo, na Bento Gonçalves. Então, até lembrei de um hino, né? Pode o profeta se corromper, mas quando a profecia é de Deus, o profeta se corrompe, mas a profecia fica em pé. E eu lembro que ali foi algo impactante, né? E veio se cumprindo. Tudo que foi falado, que Deus falou, se cumpriu. Irmão Jorge Wolff, aquela profecia que o senhor está falando, foi uma profecia que aconteceu em dezembro de 2003, aquela foi uma das profecias, na verdade, menos impactantes, para o senhor imaginar as outras, né? Teve uma profecia que eu recebi no Japão, que Deus levantou aquela profeta, e foi com minúcias, detalhes, datas. Deus falou datas. Para o senhor ter uma ideia, Deus falou datas. Deus disse: até tal dia vai acontecer isso, até tal, você vai... Deus falou datas, falou lugares, falou ordem, a ordem cronológica dos acontecimentos. Uma coisa incrível. Nos Estados Unidos também, quando recebi mensagens proféticas de diversos pastores, também Deus falava minuciosamente o que iria acontecer. Então, foram mais de 30 mensagens que a gente foi recebendo, visões, toda maneira
como Deus usa falar com os seres humanos, Deus usou para falar conosco. Deus usou de arrebatamento, usou visão, usou profecia, usou circunstâncias, usou a sua palavra. É algo simplesmente extraordinário. Pastor Humberto, gostaria de fazer tantas perguntas para o senhor, mas eu quero aproveitar, né, nesses 21 anos, queria que o senhor falasse assim, a sua maior luta, que eu sei que são muitas, né, mas a sua maior luta, como é que Deus reverteu, e um testemunho de vitória, né? Não pessoal, que eu sei que o senhor teve o ano passado uma grande vitória na sua saúde, Deus lhe curou de uma enfermidade que para a medicina não tem cura, mas eu digo no ministério, assim, uma luta muito grande e uma vitória que Deus propiciou para a igreja. Bom, eu acho que duas grandes barreiras que nós enfrentamos no ministério foram de acontecimentos naturais. A primeira, a Covid, que foi uma coisa que, quando que nós imaginaríamos que enfrentaríamos aquilo? As igrejas fechadas, a ameaça de crentes morrendo. Eu conheço ministérios aí que morreram 30, 40 pastores, que muita gente morreu. Até o caso lá da loja maçônica que nós compramos, nos Estados Unidos. O prédio da loja maçônica que nós compramos lá nos Estados Unidos, em Chicago, aconteceu isso. Os membros daquela loja maçônica começaram a morrer tudo. Então, nós estávamos diante de um quadro assustador. Quantos membros de nossa igreja são idosos? São pessoas idosas, pessoas que poderiam falecer, poderiam morrer. Mas Deus fez algo tremendo, né? Deus começou a fazer milagres em cima de milagres. Nós temos caso de irmãos que estavam desenganados pelos médicos. Nós temos o caso de irmãos que o médico deu 1% de chance de sobrevivência. E Deus foi fazendo coisas que nós não podemos explicar, dando vida, fazendo curas, fazendo milagres. A igreja se mobilizou. Eu me lembro que em 24 horas nós formamos uma rede mundial de internet. Sentamos com um grupo de irmãos ali na nossa sede e Deus montou toda uma estrutura do nada. Como o senhor mencionou, os cultos lá no Vale da Oração, Deus havia preparado o Vale da Oração de uma maneira milagrosa também, e inesperada. Então, essa foi uma grande luta, algo que nós nunca havíamos passado ou imaginado, e que Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu todo o projeto ali para nós enfrentarmos aquela situação. E outra grande batalha que passamos no ministério foram as enchentes do ano passado. Elas atingiram justamente a sede do ministério. A nossa igreja, a sede, ficou inundada por volta de um mês. E, de novo, mais uma vez, quando eu estava lá na beira da água, lá no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, estávamos lá naquele trabalho de salvamento das pessoas, de resgate das pessoas. Ali, Deus me deu todo um plano tático na minha mente. Aí depois sentei com o irmão Tiago e disse: Tiago, vamos colocar isso no papel. E como ele é administrador de empresas, tem essa facilidade de botar ali tudo no organograma, e eu ia falando e ele ia colocando ali. E ali naquela madrugada, Deus nos deu todo um plano tático que do início ao fim foi colocado em prática, foi aprovado por Deus, e graças a Deus passamos por esta fase. Estamos ainda reconstruindo ainda a última igreja que nos falta, mas se Deus quiser, logo essa igreja vai estar pronta também. Glória a Deus. Aqui eu estava lembrando, a aquisição aqui da sede também foi um grande milagre, né?
na época, porque quando começou o Ministério da Restauração, vivendo de aluguel, havia aquela incerteza, aquela murmuração, aqueles murmúrios, isso aí vai acabar. Aí, quando houve a compra do templo, parece que a igreja se estabilizou e até se expandiu, né? Se estabilizou naquela questão de insegurança, de incerteza. Né? Foi um milagre, né? Sim, sim. É que o senhor falou de lutas, né? Então, as duas lutas, eu acho, maiores em termos ministeriais foram estas. Mas a questão de milagres, nós tivemos, começando já pelo aluguel. O primeiro aluguel, o primeiro prédio, lá do cinema Carlos Gomes, lá foi um milagre, porque custava 17 mil o aluguel, 17 mil mensais. Depois a gente alugou ali a parte administrativa ao lado, subiu para 22 mil. Então, 22 mil de aluguel todos os meses. 21 anos atrás. Até eu pedi aí, não sei se alguém pode colocar aqui, até vou colocar aqui na calculadora, ver o que seria hoje. Vamos ver aqui. Uma atualização. Vamos corrigir o valor aqui. A própria locação foi um milagre, né, pastor? Porque para ter já vamos falar aqui, vamos ver. Vou fazer o cálculo aqui, ó. Data inicial 2004, 14 de abril. Vamos ver aqui, ok? Vamos ver o valor aqui. Quanto que vai dar isso aqui? 22... Vamos ver uma coisa aqui. 22 mil reais. Glória a Deus. São muitas participações aqui no chat. Vamos colocar o IGPM aqui como índice de correção. Aqui está dizendo que a série histórica não... Vamos ver, 4 de 2004. Vamos ver aqui. Vamos pegar o INPC. O Roberto está calculando... Eu não sei o que está acontecendo na minha calculadora aqui, que série histórica de dados não acessível no momento. Não sei o que está acontecendo. Mas certamente hoje, depois, beiraria os 100 mil. Mas eu imagino que deve ser pelo menos uns 50 mil reais. Não, mais. Mais? Com certeza, mais. Então, assim, ó, um livramento que nos deu, né? Como? Foi um milagre nós alugarmos e um livramento quando saímos do aluguel. Quando alugamos aquele prédio lá, irmão Jorge Wolff, era, como disse, no início era 17 mil, e ali tínhamos que ter um fiador que ganhasse 3 vezes o valor do aluguel. Eu não conhecia ninguém que ganhasse 51 mil reais por mês. Na época, né? Na época eu não conhecia ninguém. O irmão Paulo Robes colocou aqui, ó, 68 mil reais pelo IGPM. Meu Jesus. 68 mil reais, que loucura. E o pastor Tiago colocou de 73 a 84. Todos os meses, já pensou? Tem que pagar 68 mil todos os meses, uma igreja que estava começando. Sim. Então, e aí, então, hoje seria alguém, põe 3 vezes 68, dá 180, dá 200. 200, né? Teria que ser alguém que ganhasse 200 mil reais hoje, por mês. Então, quando nós fomos falar com o gerente da imobiliária, e aí somamos uns quantos irmãos, inclusive eu me lembro que o senhor, que a irmã Daniela, estavam na nossa soma. Eu estava no cartório com o pastor Otávio, a irmã Maria ali, quando o senhor ligou. Ó, Deus fez um milagre aqui. Nós colocamos lá os nomes de diversos irmãos para somar aquela soma de 51 mil reais. Seria um pool de fiadores, né? Hã? Seria um pool de fiadores. Teria um pool de fiadores para alcançar. Então, nós fomos falar com eles se seria possível isso. Em vez de um que ganhasse 51,
a gente fizesse um conjunto de pessoas que, somando os seus salários, desse 51 mil reais. E conversa vai, conversa vem. Ele perguntou a respeito da minha vida, e quando soube que eu era diretor-geral do Tribunal Federal, que eu tinha sido, ele perguntou a respeito de uma pessoa, e eu disse, olha, essa pessoa aí eu conheço sim, inclusive eu a nomeei para ser uma das diretoras de uma divisão. E ele disse, pois é, essa mulher é minha irmã. E se o senhor fez isso pela minha irmã, eu vou lhe ajudar também. O senhor fica tranquilo, não preciso nem assinar um contrato. Está aqui a chave, já pode ir. Eu garanto isso aí. Que maravilha, né? É só um milagre. Então o contrato foi assinado na outra semana, mas ele já nos deu a chave para a gente ir lá para o templo, para o cinema, arrumar as coisas. Pastor Humberto, o senhor vai ter que voltar no programa, porque são tantas coisas. Eu me lembro quando uma decisão judicial fechou aqui a sede geral por causa do som, né? E aí também foi revertido, mas são muitas coisas. Tem muita gente no chat aqui, gente que nunca participou, hoje está participando aqui. Glória a Deus por isso, né? Então, eu queria, em respeito aos irmãos que estão assistindo e ouvindo pela Rádio Esperança, que o senhor deixasse uma palavra final, ainda temos 5 minutos, uma palavra final e um convite para estar conosco no final de semana. Qual é a sua expectativa para esse grande evento no final de semana, que eu já falei no início, vai ser uma grande festa, mas não vai ter bolo, vai ter uma festa espiritual. Olha, eu penso, eu oro, que seja o evento que vai marcar a história de nossa igreja. Porque nós estamos cumprindo 3 semanas de anos. Então, estamos começando a 4ª semana de anos. E na Bíblia a gente vê que sempre Deus, não sei por qual razão, Deus deu valor para essas coisas, né? Deus fala em semanas de anos, diversas vezes. Então, eu creio que nesta semana de anos que estamos começando, mais 7 anos, Deus fará coisas que nós nunca vimos Ele fazer. Eu vejo que a nossa expectativa, inclusive com o nosso plano tático de evangelismo, que será ministrado para todos os encarregados de área logo depois da convenção, no nosso seminário de 5 dias no Retiro do Sul. Eu creio que este plano tático e todas as coisas que Deus está fazendo no âmbito espiritual, elas vão produzir algo fantástico nesta semana de anos que estamos entrando. Este é o meu pensamento, esta é a minha fé, eu vou dizer assim, a minha convicção. E eu creio também que Deus, abençoando a igreja como um todo, como organização, estará abençoando individualmente cada um dos irmãos. Eu vejo muitos irmãos sendo curados de doenças incuráveis, porque isso vai marcar, vai impactar o mundo. Irmãos que vão receber recursos financeiros Glória a Deus. em abundância. Eu vejo Deus levantando homens com uma unção tremenda para ganhar almas. Eu vejo isso. Eu vejo que essa semana de anos que estamos entrando é uma semana de grandes milagres, é uma semana em que Deus fará coisas que nós não vimos Deus ainda fazer, e que bom que seja, nesta semana de anos, o arrebatamento da igreja. Ai, que maravilha. Então está aí o convite do nosso presidente, e como não poderia deixar de ser, uma palavra, então, né, de meditação para nós, para todos que estão aqui na audiência, e também uma oração final. Tem alguns pedidos de oração aqui no chat. Hoje eu acho que foi o recorde aqui, irmão, de participação, né? Não falamos para ninguém, mas tem mais de 120 aparelhos conectados. E então, queria que o senhor deixasse uma palavra para cada um dos irmãos que estão ouvindo essa programação em 3 minutos. Bem, a meditação é esta: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Podemos ter essa segurança de que Deus estará conosco, Deus está conosco nessa jornada.
Vamos orar então. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de todos os irmãos, dos que estão conosco, daqueles que estiveram conosco e estão hoje contigo na glória, partiram com a convicção de que o Senhor faria coisas grandes. Eles não viram o que nós vemos, mas fazem parte dessa galeria dos heróis da fé e estão contigo, aguardando o dia da ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que partiram e foram fiéis até o fim. Te agradecemos por aqueles que estão hoje aqui. Eu te agradeço pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida da minha família, de cada um dos irmãos. Senhor, ajuda-nos a chegarmos até o fim. Este é o meu pedido, Senhor. De nada adianta nós termos chegado até aqui se não chegarmos até o fim. Ajuda-nos a ir até o fim. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre todos que estão conosco, todos aqueles que ainda virão a estar conosco. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Amém. E o vento não parou de soprar, né, pastor? O vento não parou de soprar e juntos no Congresso Geral de 2025. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela sua participação. Eu creio que foi um marco, né, para o programa aqui, a sua participação. Ficamos muito felizes. Deus abençoe. Deus abençoe. Seguimos, então, com o programa Restauração. Você que está pela Rádio Esperança de Porto Alegre, né, você pode mandar sua mensagem de texto aqui para o nosso estúdio, 981641249. Se ficou com alguma dúvida, se ficou com alguma... querendo algum esclarecimento de como participar conosco no final de semana, não fique nessa dúvida. Venha estar conosco, né? Entre em contato. 981641249 é o telefone do estúdio. Muitos irmãos, muitas participações aqui pelo chat. Eu creio que não vai ser possível mencionar todos, mas queremos louvar a Deus pela vida do pastor Tiago, lá de Cascavel, o pastor Lorival, ali de Santa Cruz do Sul, o irmão Claudemir, pastor Claudemir, lá de Portugal, a irmã Isabel Schmidt, lá de Palhoça, o presbítero Cláudio Rocha, da Capelania, o pastor Lisboa. São muitos irmãos conosco aqui, e nós nos alegramos. A irmã Adriana, lá de São Paulo, Deus, o irmão Librado Almeida, lá do pastor Librado, lá do Paraguai, Deus abençoe o pastor Librado. Então, são muitos irmãos que participaram conosco, nos alegramos. O programa Restauração, irmãos, vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia. Participe na programação, se não puder ouvir, deixe o seu like, acesse, deixe o seu like, compartilhe para ajudar. Amanhã, meio-dia, repete o programa aqui, né? Nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Então, é uma bênção a sua participação. O pastor Natan também está conosco, a Catiana, a irmã Elisandra, o irmão Fábio Goulart, não sei se a irmã Tainê conhece esse aqui, a irmã Silvana Holanda, lá de Fortaleza. São muitos irmãos. Deus não vai conseguir mencionar o nome de todos, porque o nosso horário se foi. O programa Restauração, irmãos, tem o objetivo, né, de sempre trazer um convidado, um testemunho, e trazer as informações da igreja. Então, eu queria falar alguma coisa sobre a vigília do sábado passado, né? Deus agiu de uma forma tremenda, usou ali o nosso pregador, o pastor João César. Estava uma glória de Deus, o ensaio da União Feminina. Então, se você participou da vigília, aquilo ali foi uma pequena dose, né? Uma pequena amostra grátis do que vai ser o Congresso Geral. Poder de Deus, manifestação dos dons, como tem sido ao longo dos últimos 20 anos. Então, agora, nesse aniversário de 21 anos, não será diferente. Por quê? Porque o vento não parou de soprar, mãe Tainê. Tem aquele banner novamente ali do vento não parou de soprar, que é o banner do nosso evento. 19 e 20, irmãos, próximo sábado e domingo, Vale da Oração. Todos os caminhos levam para o Vale da Oração. Você não pode ficar de fora.
Deus abençoe. Olha aqui a Maria Eduarda na escuta. Deus abençoe, Maria Eduarda. Levanta a mão aí, dando glória a Deus. Muito bem. A irmã Camila, irmão Lúcio na escuta. 21º aniversário, 13º Congresso Geral, 19 e 20 de abril, Vale da Oração. Você é nosso convidado especial. Rua Vitorino José Goulart, 1757. Se você vai de Uber ou de táxi, ou mesmo de carro, só bota ali no Waze, né, no aplicativo de localizador. Vale da Oração, e ele vai te conduzir lá. Já é conhecido o lugar, porque Deus tem confirmado esta revelação. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. O programa Restauração volta amanhã ao meio-dia.